E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Krempel, do Nossa Superdotação. Estou aqui hoje para bater um papo com a Priscila e ela vai falar um pouquinho para a gente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o diagnóstico tardio da superdotação e de todas as outras neurodivergências, né? Não só da superdotação. E vamos conversar um pouquinho sobre os impactos que isso causa na nossa vida. Priscila, se apresente para nós, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada, Camila. Muito obrigada pelo convite, né? Vim meio correndo, né? Tô descabelada aqui de moletom, mas tô feliz de estar aqui, tô feliz de estar fazendo esse projeto, porque não só um diagnóstico precoce teria ajudado, mas mais informação, né? Então, a gente até estava conversando antes, eu tive meu diagnóstico recentemente e, ainda assim, quem me deu o diagnóstico não tinha informações sobre as altas habilidades. Então, eu ainda não estava me entendendo. Eu estou tendo de pesquisar muita coisa por conta própria e não tem muitos relatos, não tem coisas como o que você está fazendo. Então, te agradecer pelo convite e por esse projeto maravilhoso aí que você está fazendo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. E isso que você falou é real. O que a gente tem de conteúdo de superdotação é muito voltado para criança. Sim. Né? Do diagnóstico precoce e tal, intervenções. E isso é muito importante. A gente precisa mesmo diagnosticar as nossas crianças, a gente precisa desse olhar diferente. Mas essas crianças, elas vão crescer. E elas vão se tornar adolescentes superdotados e elas vão se tornar adultos superdotados. Então, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa falar também para atingir as pessoas que não têm um diagnóstico, que não têm sequer conhecimento de que aquela dificuldade que ela enfrenta pode ser relacionada a uma neurodivergência, né? Então, isso é muito interessante. Então, esse era o nosso objetivo com isso. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho como que foi para você. Então, no caso, né, você falou uma coisa que eu até tenho um pouco a ver com a minha história, que quando eu comecei a pesquisar, por eu questionar muito, né, tentar entender tudo, não aceitar as coisas, que é uma característica das altas habilidades, acaba que eu tenho alguns problemas assim das pessoas não entenderem por que eu estou questionando. O professor mandou, tem que fazer, por que ela está questionando? E aí, com isso, eu tive alguns problemas, principalmente no mercado de trabalho. Como, né, pode se imaginar, questionar o chefe não dá bom. Não dá. E aí, eu fui procurar um diagnóstico achando que poderia ser o autismo, TEA, né? Apesar de eu ser muito comunicativa e tudo mais, eu tenho essa dificuldade social. Porque algumas coisas, eu até falo assim, meu cérebro dá um bug. Quando a pessoa fala uma coisa que não faz sentido, meu cérebro dá um bug. Aí eu começo a argumentar, falando, mas isso não faz sentido, por causa disso, daquilo. Aí a pessoa tá assim, a pessoa começa, de acordo com as pessoas típicas, né, me explicam, porque eu não pego isso. Então, elas falam, não, isso aí é porque ela sentiu que você estava chamando ela de burra, porque você foi explicando um monte de coisa, dando um monte de argumento, mostrando que ela estava errada. Mas estava errado. Mas estava. Aí as pessoas típicas falam, mas se você faz isso, a pessoa se sente mal. Só que, para mim, na minha visão, eu só estou tentando entender também. Eu não quero ofender ninguém. Para mim, eu estou sendo super respeitosa, mas para a pessoa, ela está sendo, tipo assim, massacrada. E aí, isso me dá delicadeza da superdotação também. A gente é muito direto, porque eu acho que as coisas pra gente, a gente tem uma percepção diferenciada, né? Então, a gente tem uma percepção tão para ontem que a coisa nem aconteceu direito e você já viu. Já tá. E aí, as pessoas têm uma dificuldade maior para processar, tem um delay nesse processamento. E enquanto a gente já está lá na frente, eles nem chegaram e a gente fica assim, vamos, você não entendeu, não. Mas é isso. Eu acho que não é nem só isso também. Algumas pessoas acham que você quer corrigir elas e se mostrar como superior. O que, assim, e isso não vem do diagnóstico. Isso era um problema que eu tinha desde criança. Certo? Então, muita gente fala assim, como você tem o diagnóstico, agora você acha que pode. Não, gente, eu sempre fui assim. O diagnóstico é só um nome para o jeito que eu sou. Então, o diagnóstico não mudou quem eu sou. Mas está me ajudando a entender o porquê eu sou assim. E, né, até voltando lá, essa é a importância do diagnóstico. E aí acaba que a pessoa acha que você está querendo corrigir ela e querendo se mostrar como superior. E muitas pessoas têm dificuldade de mudar de ideia.
As pessoas... eu cresci desse jeito, eu sempre fui desse jeito, eu vou morrer desse jeito. E a pessoa, como ela acha que você está corrigindo ela não quer se abrir para aquela ideia. Enquanto, assim, eu concordo, a gente cresce num mundo cheio de regras muito rígidas. Igual eu falo, todo mundo é um pouquinho machista, um pouquinho racista, e a gente, através do conhecimento, que você vai mudando isso. E eu agradeço muito as pessoas que me mostraram certas coisas, porque eu sou do interior, mais interior ainda que de Divinópolis. Então, acaba que, igual eu já te falei, quando eu vim para o Cefet, que muita coisa mudou. E lá a gente tinha muita reflexão, muita crítica, muito assim, mas você pensa isso e tal Faz coisa. pensar, né? Eles Isso, estimulam o pensamento crítico. Isso, com argumentos, com fatos. E isso me ajudou muito, que aí eu ia vendo que realmente, não, mas isso não faz sentido. E isso foi desconstruindo na minha cabeça. Só que parece que para as pessoas, ou você tem que ter... ou você fala assim de uma forma muito incisiva, você tem que falar muito bem e tal, ou você tem que repetir aquilo até entrar na cabeça da pessoa. Eu falo de uma forma mais assim, o marketing, o Instagram, como parece que funciona, né? Ou então, você deixa para lá, porque se você tenta explicar com argumentos, meu Deus, parece que é um crime. As pessoas têm dificuldade, né? E o problema, que acaba sendo um problema, é que a gente argumenta muito. Muito. Como a gente tem um pensamento mais acelerado, o que acontece? A gente tem vários argumentos prontos. Então, qualquer coisa que você me falar agora, eu já vou ter uns 15 contra-argumentos para poder rebater. Mas não é porque eu quero ser chata e dar o do contra. Justamente. Mas, poxa, eu já pensei, você me deu uma situação, eu já pensei em todas as possibilidades daquela situação dar certo ou não dar certo. Então, eu já tenho na minha cabeça algumas respostas. E as pessoas não entendem, acham que a gente está querendo dar o do contra, mas não é, gente. É porque a cabeça pensa sem a gente querer. Uma coisa que eu faço demais eu concordo com a pessoa, eu concordo com o que ela está falando, mas eu quero ponderar alguma coisa. Eu falo assim, olha, eu concordo, mas a gente tem que levar em conta isso daqui, porque funciona, né? Por exemplo, questões políticas são muito sensíveis, tem várias variáveis, né? Então, eu tento colocar isso na mesa. E a pessoa acha que eu estou sendo contra ela, que eu estou discordando. Não, eu concordo. Aí todo mundo fica assim, mas você concorda? Por que você está falando isso? Por que você está contestando? É uma outra informação. Eu tinha que te dar essa outra informação, porque parece que eu estou contestando. Sim, às vezes eu falo isso muito lá em casa. Tal, concordo, ponto final, acabou. Outro assunto agora. E aí eu falo um outro aspecto daquilo, porque assim, como é muito acelerado, eu falo, pois é, e aí assim, e aí eu já começo uma outra coisa, parecendo que é continuação daquela, e não é. É um outro assunto, já é uma outra coisa. Aí hoje eu já começo a falar aqui, tá vendo isso aqui? Ponto final, acabou. Outro assunto agora. Para poder dar esse corte, para as pessoas entenderem que agora é outra coisa. Eu não estou bagunçando um assunto no outro. Vou adotar essa prática. Porque não dá, eu não consigo mostrar que o assunto acabou. Porque daquele eu já consigo passar numa facilidade para outro, e as pessoas às vezes têm dificuldade para acompanhar. Assim, vai, Camila, mas... Não, esquece, mas aquele assunto verdade, acabou. Até a gente tem dificuldade para acompanhar. Um dia eu falei assim, falando nisso, parará. Aí a pessoa, falando isso como assim falando nisso? Aí eu... falando isso da minha cabeça. Na minha mente tinha uma ligação. Aí a pessoa, não faz sentido. Aí eu, peraí que eu vou buscar. Isso. Aí eu tive de parar, pensar ali. Aí eu, já sei o que é. Aí eu vou explicar, tipo assim... três saltos gigantescos. Porque vem inferências. Às vezes a pessoa fala bola... Falando já pensei no bola, Kiko, bola quadrada do Kiko. Então, a gente já vai lá na frente, porque são várias inferências que a gente faz, parece que, assim, em milésimos de segundos. Sim. E aí a gente fala, falando nisso o quê? Não tem nada a ver. Pra gente tem, né? E uma coisa que, eu não sei se foi o seu caso, mas eu tive muita dificuldade durante a minha vida, que foi o seguinte. Eu fui uma criança que eu não dava trabalho na escola. Eu só tirava total, não conversava com ninguém, então eu não tinha amigos, raramente conversava com alguém, eu ficava mais isolada dentro da sala, mas eu tinha excelentes notas. Essa criança tem problema? Se você pega uma criança hoje, você, enquanto professora, você tem um aluno na sua sala, quietinho, entra mudo, sai calado, só tira nota boa, você vai preocupar que aquele aluno tem algum tipo de neurodivergência? Que ele tem algum tipo de transtorno? Não, porque a gente está acostumado
que o transtorno, que a neurodivergência, que as dificuldades, elas se apresentam como? Com bagunça, com gritaria. E tem outra questão. E não é assim, né? O transtorno, ele é um problema quando ele é um problema para as outras pessoas. A gente não investiga o transtorno TDAH porque, tadinho, ele precisa de ajuda. É porque ele está atrapalhando a sala. Os outros. Isso. Não é porque atrapalha a criança, atrapalha o conjunto. O todo. E aí tem uma outra questão que, sobre a gente, enquanto professor, né, igual eu sou professora, essa questão de que muitos pais não aceitam. A gente tenta falar e os pais já vêm com 50 pedras na mão falando, você está falando que meu filho é doente? Como se estivesse ofendendo. Como se estivesse ofendendo. Como se fosse uma ofensa, assim, gravíssima. E aí é muito difícil também, a gente enquanto professor, além do que ter que lidar com uma turma que às vezes tem uma pessoa que precisa de uma intervenção especial, tanto TDAH, o TEA, altas habilidades, todos precisam de intervenções especiais, dependendo do caso. E a gente, às vezes, tem um salário, né, baixo para muitos alunos, para preparar a aula para vários alunos a preparar uma aula diferente. Então, aí já mudei de assunto, né? Já é sobre a desvalorização da profissão. Mas que, inclusive, é algo que a gente tem que trazer também. Tem que trazer. Fazer um episódio sobre isso. Sobre educação. Sobre o apoio que os profissionais da educação precisam ter para a gente acolher essas crianças. Sim, porque não tem como, o professor tem que fazer. Eu vi até esses dias um corte do Emicida falando sobre como que uma professora foi atrás dele, viu que ele gostava de história em quadrinhos e fazia as matérias em quadrinhos. E que essa professora salvou a vida dele. E sempre que eu vejo essa história, eu fico muito emocionada, mas ao mesmo tempo eu fico triste comigo. Que eu falo, eu não sei se eu faria o que essa professora fez, porque eu não tenho tempo. E aí entra no que você falou, a gente é uma pessoa muito acelerada, com um pensamento acelerado, em um mundo que está cada vez mais acelerado. Então, isso leva o quê? Ansiedade, burnout, um cansaço extremo. A gente não consegue lidar com essa situação, sabe? Para mim, por exemplo, igual eu falei, o mercado de trabalho foi burnout atrás de burnout. E sem contar os problemas sociais, de lidar socialmente com as pessoas, todo aquele tato de pisar em ovos que o mundo de trabalho requer, que eu não tenho, né, a delicadeza aqui. Então, isso é uma coisa que é uma questão da educação e do mundo de hoje também, desse movimento tão acelerado, sabe, que a gente vive. Sim, essa questão da ansiedade é muito interessante você ter falado, porque o indivíduo superdotado, seja ele criança, adulto, adolescente, idoso, a gente já tem um nível de ansiedade mais elevada do que pessoas neurotípicas. Então, a gente já tem... Isso já é nosso. Uhum. Já é nosso. O que a gente vai fazer com isso é que está a questão. Se a gente trabalha lá da infância, a gente sabe que aquela criança é neurodivergente, a gente sabe que ela tem um potencial de ansiedade, vamos trabalhar, vamos dar atividade, vamos colocar um assistente com ela, vamos pensar numa aceleração, se for o caso, porque também não é todo superdotado que tem indicação de aceleração. Isso é importante, né? Isso é importante a gente frisar. Ah, não sou superdotado, vou acelerar. Ah, vou acelerar 5 anos. Não é assim. Não é aleatório, tem todo um processo que a gente passa. E tem que olhar a questão social também, né? De interagir. E aí, só que a questão da ansiedade é um ponto que não é indiscutível. A gente tem essa ansiedade exacerbada. Uma pressão, uma demanda nossa muito grande, um perfeccionismo nosso para conosco mesmo. E aí, se essa criança não se entende... Se ela se vê diferente, igual eu já comentei, né? A gente conversou em off e eu falei, eu me senti uma ET. Eu tinha, então vamos colocar aí, que eu estava com 15 anos numa turma que tinha a mesma idade cronológica que eu. Todo mundo tinha 15 anos. Só que eu era muito magra, afinal de contas, eu desenvolvi anorexia. Então, eu tinha 15 anos com cara de ter 10, 11 anos. Mas eu tinha uma cabeça como se eu tivesse 18, 20 anos. Eu não conseguia me encaixar. Pensa na incompatibilidade, porque eu era né, uma velha presa num corpo de uma criança lidando com adolescentes. Olha o choque que isso dá. O que isso não faz na cabeça de uma pessoa? E aí, eu fui desenvolvendo uma ansiedade muito grande. Eu desenvolvi depressão, eu desenvolvi anorexia. Então, eu com 19 anos, eu pesava 34 quilos. Pensa o que é isso. E você falou sobre a questão que você era quietinha e tal, e ninguém desconfiou. Ninguém percebia, porque eu era muito boa aluna. Então, hoje, por exemplo, eu não culpo a minha escola e nem os meus pais por isso.
Eu acho que todos fizeram o melhor que podiam. Inclusive, a minha escola, eu acho que foi fundamental para minimizar essa questão intelectual. Porque a minha superdotação, ela tem um dos perfis, é a superdotação intelectual. Então, o meu perfil requereria uma aceleração. Só que eu estudei numa escola que ela era diferenciada, ainda é diferenciada. Então, ela tem uma cobrança muito grande, ela tem uma estrutura curricular diferenciada, ela tem projetos muito interessantes, né? que demanda contato de criança de 6ª série com criança que está no 2º ano do ensino médio. Então, esse contato de todo mundo. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Apesar de todos os transtornos que eu desenvolvi depois, né? Na adolescência e até mesmo na fase adulta, eu acho que a escola que meus pais escolheram teve um papel fundamental para me direcionar, pelo menos cognitivamente, para eu não ter aquele déficit cognitivo, entende? Então, eu sinto que, apesar de tudo, eu fui estimulada. Poderia ter sido mais? Talvez. Mas eu fui muito cobrada, né? A escola me cobrava muito. Isso te ajudou Então, isso me ajudou a, pelo menos, ter esse desafio cognitivo, apesar que eu não estudava. Isso ajuda muito. Eu não estudava para a prova, eu não queria pegar em caderno quando chegava em casa. E eu só tirava total. Tanto que hoje, todos os meus professores do integral, todos eles me conhecem. Minha filha estuda lá hoje, a minha filha mais velha. Não é a Esther, que foi diagnosticada também com superdotação, é a minha filha mais velha. Então, quando ela chegou, olharam o sobrenome dela, Krempel. Já lembraram de mim. Porque eu era muito boa aluna, então eu me destacava. Por mais que eu fazia assim, eu ia me escondendo, falava baixinho. E sabe quando você se esconde para ninguém te ver? Eu tinha esse perfil. E mesmo assim, todos os professores se lembram de mim. Isso é uma questão da superdotação, né? Que você tenta... Você sabe que se você for muito inteligente, você vai destacar. Então, você tenta... Você mascara. E em mulheres, isso é mais intenso maior. Do que em homens. Isso. As mulheres, elas se acobertam, elas se mascaram para poder esconder. Porque a sociedade esconder. Aceita menos, né? Sim. E essa é a minha dificuldade. Meus chefes eram todos homens, como na maior parte dos casos. E uma mulher ficar questionando tanto assim não é bem visto. Não pega bem. Não pega bem para eles. E eu não consigo ficar calada. Eu não consigo. Meu pai e minha mãe falam, Priscila... Meu pai, a gente às vezes ia ver a família, assim, alguns parentes. Ele, Priscila, sem polêmica, por favor. Polêmica. Aí fica parecendo que eu sou a polêmica. O meu tio uma vez falou assim, se você pegar o computador e olhar no Google, a gente estava discutindo alguma coisa. Tipo, não era brigando, era discutindo alguma coisa. Se você pegar o computador e olhar no Google, eu vou embora agora. Aí eu, como assim? Então, assim, apesar, né, que na minha infância era bonitinho. Na minha infância, meu pai conta sempre uma história que eu, com 4 anos, um amigo dele falou assim, você é cruzeirense, você tá de blusa azul? Eu falei assim, então você é atleticano, que você tá de calça preta? E aí meu pai ficou, gente, a menina de 4 anos. Então, quando você é pequena, que bonitinho. Aí você vai crescendo, não pode mais. Não pode. Aí eu, o que mudou? Por que eu não posso questionar as regras que não fazem sentido? E essa questão que você me falou era uma preocupação muito grande que eu tinha com a Esther, que é a minha filha do meio, que foi recém-diagnosticada junto comigo. A Esther, ela é muito direta, digamos assim. Então, se ela tá num restaurante e aí chega um coleguinha dela e fala, oi, Esther, o que você tá fazendo aqui? Comendo. Ela vai olhar para ele e falar assim, você não tá vendo que eu tô almoçando? Porque, assim, ela não consegue, sabe? Essas coisas assim, nossa, você não tá vendo que eu tô comendo? E a gente foi na pracinha e a gente tava esperando uma coleguinha dela. E aí chegou uma criança aleatória perto dela, toda feliz. Ela tava andando de patinete, ela, oi, posso brincar com você? Ela, não, estou esperando a minha amiga. E assim, são vários comportamentos dela que eu olhava e falava, gente, mas essa questão meio pragmática, ela tem dificuldade nisso. Será que é algum problema cognitivo? Será? Mas não é, porque é muito direto. Mas assim, a gente sabe que na nossa sociedade, principalmente no Brasil, isso não é bem visto. Mas às vezes eu penso, sabe, será que o mundo ia ser melhor se as pessoas fossem mais sinceras? Fácil. A gente teria menos doenças, menos problemas, eu falo psicológico mesmo, que às vezes a gente tem dificuldade de falar não.
E eu tenho essa dificuldade, justamente por não saber esse limite, eu acabo sendo, tipo assim, não vou ser sem educação. Então, eu não sei o que é ser simpática demais, o que A gente onde acaba que tá exagerando. o limite, isso. Porque, para mim, seria tudo bem preto no branco. Só que o mundo não é preto no branco. E eu tenho essa dificuldade de ver. E aí, quando criança, até assim, isso eu tive muita sorte, assim, porque apesar de eu ser do interior, meu pai e minha mãe, eu nunca gostei de boneca, nunca gostei de casinha, nunca tive nenhum desses brinquedos. Eu brincava de quebra-cabeça, de jogo da memória. Diz eles que desde os 2 anos ninguém nunca ganhou de mim. Eu não sei, eu não tabuleiro, lembro. gente, eu amo. amava. Até hoje eu amo. Até eu sou super hoje, nerd, né? até A blusa aqui do gente, Gatbox, Marvel, não perco um lançamento. Jogo da vida, eu War. Gente, ótimo. aquilo eu amava. Maravilha. Depois você vai conhecer um que chama Academia. Ele é diferente, ele é de palavras. Ele é muito bom também. Aí, acho que a gente vai encontrar, poder sentar e jogar jogo de tabuleiro. Senão a gente vai se perder aqui falando disso. Mas aí... então, meus pais até que me apoiaram muito nesse sentido. Assim, nunca... Uma tia falou, você tem que brincar de boneca. E eu falei assim, por quê? Tipo, de onde você tirou isso? Então, meu pai e minha mãe nunca... eu nunca tive um problema com esse comportamento. E na escola, eu tirava notas boas também, só que eu não parava quieta. Eu ia na escola para brincar, para conversar, e aí eu brincava com os meninos. As meninas eram umas brincadeiras que exigiam mais muito quietinho. da parte social, sabe? De entender, de boneca. Interação. Eu falei assim, eu não gosto de ajudar minha mãe em casa, por que eu vou fingir que eu tô brincando de casinha? Não faz sentido nenhum. Aí, e a brincadeira do menino é mais correr, elétrica, né? Pega, polícia ladrão e muito tal. ativa, muito, né? Vem também, aí assim, eu tenho um diagnóstico, né? A gente até começou a falar, meu diagnóstico é recente eu fui procurar o de TEA e eu saí com o de superdotação e TDAH. Então, quando ela me deu o diagnóstico, o TDAH ia meio que explicar as minhas dificuldades e as altas habilidades, o pessoal assim, você é inteligente, toma. E depois que eu fui entender que não, sabe? Que as altas habilidades têm muito mais a ver com as minhas dificuldades do que o TDAH. Eu até tenho uma psicóloga que fala assim, que com altas habilidades vem altas inabilidades. E eu adorei essa frase, porque o que vai caracterizar é um desenvolvimento assíncrono, né? Você desenvolve muito rápido numa coisa, igual eu tenho a facilidade ali na matemática, que é a área que eu estudo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, essa parte social não flui. Entendeu? Não vai legal. O assincronismo é a nossa marca registrada, né? Junto com a intensidade, né? Mas eu acho muito interessante porque o TDAH e a superdotação, como eles são parecidos. Então, para você conseguir um diagnóstico diferencial, é muito difícil. Porque o comportamento, se você for olhar e falar assim, mas o comportamento é de TDAH. Sim, pode ser. Mas também é de superdotação. Então, a criança superdotada, ela vai ficar inquieta na sala, porque ela já conhece o conteúdo. Ela vai fazer bagunça, ela vai sair da cadeira, ela vai ficar desatenta, ela não quer prestar atenção naquilo. Para que ela vai prestar atenção se ela já sabe? Então, vou ficar aqui sentado olhando para um negócio que eu já sei? Não, dá licença, deixa eu ir brincar. Então, é muito complicado. E os profissionais, eles não têm esse olhar aguçado. Não, minhas professoras tinham raiva de mim. Uma professora chegou a chamar minha mãe na escola e falou que era para minha mãe parar de obrigar eu a estudar em casa. Porque ali ensina a matéria, eu já sabia tudo. Aí minha mãe falou assim, ela não estuda não em casa. Minha mãe, inclusive, brigava comigo que eu não fazia o dever, eu deixava fazer de última hora. Aí um dia ela falou assim, você só vai ver seu desenho favorito, desde criança, né, já escrevi X-Men, e ela, você só vai ver depois que você fizer seu dever. Aí eu, mãe, eu chego, já tá passando o desenho. Aí, eu já sei, tá? Ela, não, você vai ter que fazer primeiro. E aí eu comecei a fazer, mas a professora chamou ela para falar isso. E minha mãe falou assim, mas ela não estuda. E a professora, não precisa mentir para mim. Então a professora não aceitava o fato que eu tinha uma inteligência acima da média. Você já sabia, ela achava que você ficava ali comendo o livro, eu né? Eu acho muito incrível essa... E eu não sei se foi um preconceito por causa de questão de classe também, que, igual eu falei, eu sou mais do interior, mas a professora não aceitava que eu tinha uma inteligência acima da média. E depois eu fui medalhista do OBMEP 4 vezes, 2 menções honrosas e 4 medalhas de prata. E ainda assim, nunca me passou na cabeça que eu tivesse altas habilidades. Para mim era uma coisa normal. Esses dias que me caiu a ficha. Engraçado, eu passei todas essas vezes e a gente fazia um curso ali, né, que é o PIC Júnior, e só tinha mais uma pessoa lá que foi todas as vezes. Sempre mudava as pessoas, ninguém conseguiu tantas vezes. Aí eu, nossa, será que isso realmente é especial? Eu fui olhar os dados de quantas pessoas ganham, porcentagem.
nossa, realmente é um pouco diferente, né? É legal. Mas não tinha essa É ideia. engraçado como que a gente se sabota, né? A gente, por mais que inconscientemente a gente saiba do nosso potencial, porque a gente sabe. Desde criança, a gente já sabe que a gente é diferente. E a gente sabe que tem um potencial para fazer muito. Mas a gente tem medo de fazer. Porque como a gente sabe que o potencial de fazer muito é muito grande, e se eu tentar fazer esse muito e eu não chegar nem na metade? Dá um... Então a gente fica nessa. A Eu sei que eu também, né? Eu sei que eu sou, mas será que eu sou mesmo? Eu sei que eu sou, mas será que eu sou mesmo? Então Até a gente uma síndrome fica de impostor, né? Que diz que não existe mesmo na psicologia, assim, registrado, mas que é um nome que popularizou. Sim, e a gente tem muito autossabotagem. É uma coisa que chega muito, assim, você fala assim, não, mas... Você começa a fazer uma coisa assim, não, mas eu não mereço tudo, eu não sou lá essas coisas. Será que eu vou fazer? Nossa, mas será que eu vou dar conta? Nossa, mas tem tanta gente melhor Isso. que eu. Será que eu que vou ter que fazer isso? Não é nem não é melhor, possível. você fala, tem tanta gente que se esforça mais que eu. Você fala assim, que a pessoa tem que se esforçar tanto. Aqui, Eu não sabe estou o que esforçando nada e estou tirando total, Exatamente. eu não mereço. Eu passei na difícil, faculdade, sim. quando eu formei no 3º ano, eu passei na faculdade direto. Quando eu peguei o resultado, eu chorei. Sabe por quê? Não foi de emoção de ter passado. Eu chorei porque eu estava tirando a vaga de uma outra adolescente que se esforçou, que ralou, que estudou e não conseguiu passar. E eu, que não tinha estudado nada, passei. Eu chorei, mas eu chorei assim, de forma inconsolável uma semana. Eu não aceitava que eu tinha passado. Eu achava, assim, a maior injustiça do mundo. Como é que eu fui cretina nesse ponto de roubar a vaga de alguém? Nossa. Imagina! De se achar cretina, né? Imagina! Eu achava que eu era a pessoa mais cretina do mundo. Eu tirei a vaga de alguém. Não, pera, eu não tirei. Aquela vaga era minha. Isso tem a ver eu conquistei, com mas se entender, né? Porque, assim, ó, a facilidade que eu tenho na matemática, por exemplo, que é uma matéria que muita gente tem dificuldade, Sim. e eu tento, né, como professora, ajudar, que eu tento entender como que a pessoa pensa, dar exemplo cotidiano, que eu acho que isso ajuda muito. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu sinto que eu estou ajudando outra pessoa, e aí vem um pouco das altas habilidades também, ter um propósito, né? Apesar disso, eu tenho outras dificuldades. Então, igual, passei em concursos, foi beleza, tal, não foi muito difícil para mim passar, realmente, mas eu não consegui manter em eu não consegui continuar. E todo mundo, você é doido, você vai largar um cargo efetivo, que você ganha isso tudo. Eu não estou dando conta, estou adoecendo. Então, eu não consigo, por mais que eu tenha essa facilidade, igual, você passa na faculdade, mas e o tanto de dificuldade que você enfrentou na sua vida? Na faculdade. Isso. E passou no concurso. E manter no concurso. Então, todas as dificuldades são assim, por mais que, eu tenho essa facilidade a mais, mas e as são partes difíceis porque as que eu partes enfrento? difíceis são muito maiores e muito mais intensas do que essas facilidades e difícil que a gente de entender, né? Sim. Não tem um nome. Se você fala assim, eu tô estudando, não tô passando, todo mundo, um monte de gente já passou por isso, as pessoas te entendem. Negócio fala assim, nossa, eu tenho outras habilidades, eu tenho dificuldade lá com essa pessoa, vai rir da sua cara. Dificuldade. A gente não acha. Não consegue. E voltando lá na pergunta inicial, né, que a gente aqui, né, devagar. Sobre a importância de falar para o adulto, porque tem um monte de adulto aí que está perdido. Tá igual a gente. Igual a gente, que a gente ainda está se descobrindo. É uma coisa muito recente para nós duas. E tem um monte de adulto por aí que está perdido. Assim, a criança, a gente está a tempo de intervir para evitar que ela chegue nesse adulto que está perdido, que está sofrendo nesse momento. Porque a superdotação, ela não é um transtorno, não é uma doença. Não vai ter um tratamento, mas se você não intervém, vai te trazer transtorno. E o que é pior, a saúde mental, ela não tem espaço. Eu até coloquei no Instagram essa semana, porque, assim, foi um final de semana muito intenso para mim, e aí eu dou aquela esgotada, e muitos pensamentos, e aí eu fiquei assim, gente, a pessoa cardíaca que toma um remédio controlado, você nunca vai questionar ela. Um diabético, você nunca vai questionar ele. Para que ele tem que aplicar insulina? Você não vai rir dele se ele tiver que fazer a medição ali, né, da glicose. Você não vai. Agora, vai a pessoa virar e falar que tem depressão. E pior do que a depressão, vai falar para a pessoa que você tem ansiedade, que você tem TAG, que é o meu caso. As pessoas não conseguem entender o que significa ter TAG, que é, para quem não sabe, né, gente, é o transtorno de ansiedade generalizada.
As pessoas acham que é frescura. É tipo uma ansiedade de Oi, prova. calma. Ai, tô ansiosa que eu vou fazer uma prova. Não é isso. Não é. Ai, é só você respirar fundo. Tá, respirei. E aí? E agora? A minha ansiedade continua aqui. E é uma ansiedade, igual eu comentei com você. A minha mão, ela sua, fica gelada, eu começo a tremer. Então, dependendo do que está acontecendo, eu tenho um quase desmaio mesmo. Eu já tive crise de que estava parecendo que eu estava tendo um infarto ou um AVC, eu paralisei o lado direito. Então, assim, coisa séria, coisa grave. Mas, não, é só uma crise de ansiedade. E deixa pra lá. Besteira. Não, gente, não é besteira. Precisa ser tratado, precisa ser olhado, precisa de intervenção, precisa olhar para quem tem com o olhar de que é uma doença que precisa ser olhado. É um transtorno. E é uma coisa, né, que a sociedade vai levando, ainda mais a gente que é muito intensa, acaba que, tipo assim, tu fala, não, tô exagerando, né? Então, você vai deixando pra lá. Você é muito exagerado. exagerado. Eu sou exagerada, eu não vou nem falar com ninguém. Então, eu também tive ansiedade de empolar os braços, não é TAG, que é muito mais complexo. Eu tive uma crise isolada e larguei o que estava me fazendo ter essa crise. Então, assim, né, não chega nem perto do que você passa, que eu imagino. O meu, ele é constante. Isso, eu só consigo imaginar. Ele é constante. Mas foi horrível, foi 1 minuto e foi assim, não existe isso. Você não consegue respirar, o ar não vem. Isso. Não vem. E parece que parece que às vezes eu estou conversando e sabe, parece que o ar some. E isso é sempre. E o que eu falei é muito interessante. Não é só coisa ruim que me gera ansiedade. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu vou ficar ansiosa da prova. Não. Às vezes é a expectativa de um projeto se concretizar, me gera ansiedade. E me gera ansiedade física, orgânica. Que eu vou tremer, que eu vou passar mal. Sim, organicamente. Passa para fora do corpo. Né? Somatiza tudo. E isso não é... mas é bobagem. Mas você tem que se acalmar. Gente, mas eu não tô nervosa. Se você conseguisse, né, fazer isso, não ia ser uma TAG. Exatamente. Primeiro que eu não tô nervosa. Eu tô aqui bem, alegre, feliz e, de repente... Nossa Senhora. A crise veio. Ela não avisa... Quer dizer, ela avisa que tá chegando, porque eu consigo perceber quando ela tá chegando. Eu falo assim, nossa, caramba, vou ter uma crise. Eu consigo perceber, mas eu não consigo controlar. Entende? Não é aquele negócio assim, a crise tá vindo. Peraí, deixa eu parar e respirar que ela vai embora. Deixa eu meditar aqui 2 minutos. Não adianta, ela não vai embora. Não é isso. Ela vai vir mesmo, e aí eu tenho que me respeitar. Falar assim, ela vai vir, eu preciso ficar quieta, eu preciso respeitar, que é uma condição que eu tenho, infelizmente é uma condição que eu tenho, que eu já busquei tratamento, já estou em acompanhamento e tudo, mas ainda assim as crises vêm. Não tão constantes igual vinham antes e não tão intensas quanto essa que chegou a paralisar meu lado direito, ele começou a formigar. Ai, gente. E aí eu falei, ou eu tô infartando... A ansiedade aumenta mais. Sim. E aí a ansiedade aumenta e o sintoma aumenta. Nossa. Porque eu falei, eu tô infartando. Ou eu estou tendo um AVC. Porque o meu lado direito começou a formigar. Falei, pronto. Nossa. Tá vindo. Aí já pensa 1000 coisas, né? Pensa nos filhos, e aí exatamente, eu tenho 3. O que você vai fazer? Eu tenho 3. O meu caçula tem 2 anos. Nossa. Hoje, né? Ele não tinha nem 2 anos. Eu falei, gente, o que vai ser dos meus filhos? Não pode acontecer nada comigo. Gente, se eu tiver que internar, meu Deus, e se eu tiver que ir pra UTI? A ansiedade vai só... E aí parece que é um ciclo. E eu falei, será que meu braço tá dormente por causa da posição que eu tava? Será que eu tava mexendo muito no celular? Será? E aí, de repente, ele foi piorando, e eu tentava mexer para ver se ele voltava, ele não voltava, e aí parece que foi descendo o formigamento. E aí paralisou o lado direito todinho. Que desespero. E aí eu tentando respirar, controlada, falando com meu marido, falei assim, tô bem não. Prepara aí, porque às vezes a gente vai ter que ir pro hospital, deixa eu ficar quietinha. Não adiantou, eu fiquei umas meia hora desse jeito. Então, assim, eu falei, não vou pro hospital, não vou, mas não fui. E isso aconteceu 2 vezes.
Nossa. Isso aconteceu 2 vezes até que eu resolvesse buscar um tratamento, e que não foi nem por causa desses acontecimentos, mas outras dificuldades que eu vinha tendo de esquecer tudo. Eu acho que você falou uma palavra que descreve tudo, desde a TAG até ali nas altas habilidades, todas as neurodivergências, o TEA, o TDAH, a gente se autorrespeitar mais. Então, o TDAH, você vai esquecer a chave em casa. É parte da sua rotina. Você vai esquecer. Então, assim, a gente vai criar estratégias para lidar com isso. Igual você deve ter hoje com o tratamento. Né? Isso, você deve ter estratégias para lidar um pouco melhor com a situação. Tipo, aceitar, vai vir, avisa alguém e tal. Mas você tem que se respeitar. Aquilo ali é parte de quem você é. Sim. Então, igual você falou, você sentiu um ET. É parte de quem que a gente é. Então, a gente tem que se aceitar. Igual, aí eu estava até comentando, né, que meus pais me deram muita autoestima. Eu sou filha única, então, assim, qualquer problema que eu tinha com os coleguinhas é que eles tinham inveja de mim. Então, assim, e eu sou bem ingênua, então eu acredito em quase tudo. O que foi uma das coisas que me fez suspeitar do TEA também, que eu sou meio ingênua, assim. Aí eu, não, então tá, minha mãe falou, é isso mesmo, né? Ela não vai mentir pra mim. Então, só que quando eu fui chegando na adolescência, foi ficando mais difícil, igual no seu caso. Mas eu tive a sorte também de ir para outra escola, eu fui para o Cefet, que é o técnico integrado, e eu ficava lá o dia inteiro. E mesmo assim, eu também não precisava estudar, eu fazia os deveres, depois que minha mãe me obrigou a fazer antes do desenho, aí eu comecei a fazer sempre. Aí virou até hoje eu tenho dificuldade de descansar antes de terminar de fazer as obrigações. Mas eu falo que isso é péssimo, porque depois de ser adulto, não acaba as obrigações, então você nunca descansa. Nunca. Então, eu agora estou tentando aprender a equilibrar de novo. Que a vida é isso, né? A gente vai vivendo e reaprendendo. E aí acaba que no Cefet tinha muitos, também era mais puxado o ensino, eu aprendia mais, era mais alimentado o meu cérebro. E aí eu conheci muita gente também que era muito diferente, que era mais aberta, que eu acho que, assim, eu acho que só um que tem diagnóstico, que eu saiba. Mas eu tenho certeza que tem mais neurodivergentes lá, sabe? É como assim, é lógico que eu não vou falar que eu tenho certeza, né, que precisa realmente um diagnóstico, mas eu falo porque eu conheci eles na adolescência e até hoje eles têm características muito marcantes. E a gente vai conversar e você vê que a pessoa conversa diferente, que ela consegue falar de vários assuntos, que não é aquela conversa fútil. A gente consegue... isso não é um preconceito com quem é neurotípico. Mas quando a gente se encontra, tipo eu e você, a gente não se conhecia. Só que quando a gente senta, quando a gente se olha... Parece que é uma conexão imediata. O jeito de conversar é diferente, né? O jeito de conversar é diferente. Você tem que pensar 5 vezes antes de falar com outra pessoa, porque às vezes ela vai entender errado, às vezes ela vai ficar com raiva. E é difícil você pensar 5 vezes, porque você já pensa muito rápido. Imagina pensar várias vezes a mesma coisa. E aí, ainda assim, a pessoa fica com raiva às vezes. Isso me deixava muito frustrada. Eu tentando ser mais educada, ser mais calma, e mesmo assim eu falhando. Eu, não dou conta, não. Sim, e tá vendo agora, você imagina o tanto que é importante... a gente se reconhecer, a gente se conhecer e a gente se reconhecer no outro. Porque quando você tem um diagnóstico, quando você faz a avaliação e você se entende, fica mais fácil para você se aceitar, primeiro. Fica mais fácil para você fazer a busca do seu autoconhecimento. E quando você encontra outro ET igual a você... Gente, não existe satisfação melhor no mundo. Quando a gente começa a falar uma coisa absurda e a outra pessoa já captou aquele absurdo naquela ideia, naquela viagem sua, é muito bom. Isso é uma viagem, porque a gente vai conversando, parece que eu brinquei, né? Que eu começo devagarzinho. Quando eu vejo, eu peguei voo. E quando a gente vê que alguém pegou voo junto com a gente... é tudo. É uma coisa que a gente senta e conversa, assim, por 15 horas e o assunto não acaba. Porque como a gente pula de um pro outro e a outra pessoa também é tão maluca quanto a gente... ela vai e junto. Acompanha... o assunto não acaba. Eu tenho uma amiga que a gente brinca que um dia a gente vai sentar só nós duas e gravar a gente falando pra ver se a gente vai conseguir terminar um assunto. Porque a gente vai, assim, mudando todo o assunto. E a gente tava falando, inclusive, sobre isso, de pertencimento. É que às vezes a gente sente que a gente não pertence ao lugar. Você se sente por fora mesmo, igual o mercado de trabalho. Além dos problemas ali de enfrentamento, né? Que às vezes é só uma pergunta e a pessoa acha ruim, mas enfim. Além desses problemas, tem aquela questão que a pessoa vem conversar, sabe? Umas coisas que, pra mim, eu fico perdida, eu não sei o que responder, sabe? Aquelas conversas
Quando é uma pergunta padrão, tipo, vai chover hoje, tá frio, beleza, pronto. Aí, às vezes quer aprofundar numa conversa que, tipo, por exemplo, pra mim, unha, cabelo, roupa, são coisas que, pra mim, eu não tenho muita noção, assim, não é muito a minha praia, sabe? Então, eu fico assim... Aquele sorriso amarelo, né? E aí, minha cabeça, quando a pessoa tá falando um negócio que eu não acho interessante, eu tô pensando em 1000 coisas. E aí, de repente, de repente eu tô muito longe, e a pessoa tá na minha frente, eu tô assim, aí eu volto, meu Deus do céu, o que será que essa pessoa... Uma vez eu me peguei rindo por uma coisa que era uma tragédia, eu tava assim, né? Aí eu, gente, desculpa. Isso acontece direto comigo, acontece direto. Porque, assim, é o que você falou, a pessoa tá falando vamos colocar assim, uma inutilidade, não é que é inútil, mas pra gente, é uma coisa tão fútil que não nos interessa, a mente viaja, é o que eu falei. Gente, a nossa mente, ela vai sozinha, a gente não controla. E aí ela viajou, e às vezes a pessoa falou às vezes a pessoa falou água. Você já tá pensando no tsunami que aconteceu lá não sei aonde... E faz um monte de inferência. E a questão de completar a frase? A pessoa assim, deixa eu terminar de falar. Aí eu assim, mas o que você ia falar? Aí era exatamente o que você falou. Pois é, eu só tô adiantando aqui, ó. Vamos rápido. Fala mais rápido. Nossa, a pessoa que fala devagar me mata. A pessoa que vai falar, tipo assim, conversa. Então, eu queria falar. Aí eu fico assim, ó. Vai rápido. Aqui, o Ives, ele fica me cutucando porque tem uma amiga nossa que vai lá em casa, aí tem hora que ele para... Sabe, quando dá aquelas... Na escola da Esther, a gente foi fazer a reunião para conversar com a diretora e a coordenadora pedagógica. E eu disparei, né? Falando. Aí, de repente, eu vi ele tava na minha frente assim, ó. Tipo assim... Tipo, cala a boca, deixa eu falar, não interrompe. Porque eu tenho essa tendência de interromper todo mundo. Então, eu fico me policiando... Porque, às vezes, a pessoa tá falando uma coisa tão estúpida que eu quero cortar pra falar, não, você tá falando merda, deixa eu te explicar aqui. Não é isso, não. Só que eu sou muito direta. E é do TDAH, assim, confunde com o TDAH. Eu falo assim, ó, que quando eu comecei a ler sobre isso, pra mim era bem claro ali, ó, o TEA, o TDAH, as habilidades. Eram 3 coisas bem separadas. São totalmente iguais. Eu comecei a ler mais e foi ficando assim, ó. Aí agora é um borrão. Aí elas juntam... Agora, pra mim, eu não sei nada. Elas juntam é impossível aqui, saber a diferença. Aí, como é que você vai saber qual Porque que é nem qual? o QI garante as altas habilidades. Tem pessoas com altas habilidades que não têm um QI alto. Então, foi ficando tudo um borrão pra mim. Aí, eu lembro, eu não sei se você já viu aquela curva de aprendizagem, que a pessoa que sabe pouco, ela acha que sabe muito. Tanto quanto um especialista ou mais. A pessoa que sabe mais ou menos, ela acha que ela não sabe nada. E o especialista, ele começa a subir na curva ali, ele acha que sabe um pouco mais do que é que sabe médio, mas ele ainda acha que sabe menos do que é que sabe pouco sobre aquilo. E eu me sinto desse jeito. Quando eu sabia pouco, não, tá, beleza. TEA, dificuldade de comunicação, altas habilidades, inteligente, TDAH, falta de atenção. Nada a ver. Não é isso. Nada a ver. Porque são todos iguais. Então, por exemplo, não vai ser só porque tem uma... não vou dizer uma lei, mas se convencionou que QI acima de 130 é superdotado. Não necessariamente vai ser 130. Às vezes você vai ter aí 125, 120, que até mesmo, nitidamente a pessoa é superdotada, sim. Mas tem, às vezes, por exemplo, você pode ter um TAG. Porque, por exemplo, o meu TAG, ele prejudica a minha memória de trabalho. Então, a minha memória operacional, ela é prejudicada pelo meu TAG. Então, a minha ansiedade é tão forte que ela atrapalha a minha memória de trabalho. Então, esses brancos que de vez em quando me dá. Então, por exemplo, as minhas meninas falavam assim, mamãe, parte uma goiaba pra mim. Eu levantava do sofá. Já até imagino. Eu não voltava com a goiaba. Uma vez eu mudei de casa e eu entrei no apartamento da casa antiga. Eu tava parando na garagem da casa antiga. Eu já fiz isso Eu voltei também. pra casa antiga. Aí eu olhei, o que tem um carro na minha garagem? Aí eu, peraí. Essa garagem não é Aí minha. eu dei aquela rédea, eu tampei a cara, fechei o vidro. E aí entra o caso da dupla excepcionalidade, né? Que é a pessoa que tem altas habilidades e, no meu caso, o TDAH. Então, é como se meio que um anula o outro ali, né? Não sei, não é bem isso, na verdade. Na verdade, eles se potencializam. Isso, a sincronia aumenta, né? Eles potencializam as dificuldades. Isso. Então, por exemplo, o meu TAG, ele potencializa digamos assim, as dificuldades que a superdotação me traz. Entende? Então, ela
potencializa muito mais tudo que Do tem. que as partes ruins ali, foi difíceis. o TAG que me fez ir atrás de um diagnóstico. E eu não sabia, porque foi quando estava tão recorrente as minhas filhas me pedindo as coisas e eu não fazendo nada, eu levantava para fazer e não concluía. Fora aquelas questões, né, que você começa a fazer uma coisa aqui, aí você começa outra, começa outra, começa outra. No final do dia, eu não tinha feito nada, mas tinha feito um monte de coisa. E eu estava esgotada, sem concluir nenhuma tarefa, Nossa, esse com a esgotamento. sensação de inútil, porque eu não fiz nada. E aí, a gota d'água para mim foi uma vez que, era umas 8 horas da noite, a minha menina pediu para eu poder lavar o talher para ela jantar. Mamãe, lava um garfo para mim? Fui. Por volta de 8 horas da noite. 00:30, eu fui na cozinha beber água. Eu lembrei que eu não tinha lavado. Nossa. Ela tem 12 anos, ela foi, ela pegou, pegou. lavou, sentou e comeu. Ela não passou fome, mas aquela sensação, caramba, o que eu estou mostrando para minhas filhas? Que eu não me importo, que o que elas pedem não é importante. Isso começou a ficar muito intenso. E aí vem essa cobrança que, se a gente não entende, Sim. faz muito Primeiro mal pra que gente. mãe já é culpada sempre. É. Pra gente, a gente sempre tá errado. A E gente pra sempre sociedade é também, culpada. né? É sempre a mulher ali, Sim. né? Se o pai abandona, beleza. Mas a mãe... E essa cobrança, eu sempre me cobrei muito. E aí, isso começou a me incomodar. Então, esse dia eu fui, chamei a Letícia, de 12 anos, chamei a Esther, de 6 anos, e falei, a cabeça da mamãe funciona diferente. Eu estava suspeitando do TDAH, que, inclusive, me diagnosticaram erroneamente. Eu estava desconfiando, falei, a cabeça da mamãe funciona de forma diferente. Quando vocês pedirem alguma coisa, peça de novo, porque a mamãe vai esquecer. Não é porque vocês não importam, é porque a cabeça da mamãe não consegue gravar as coisas. E aí eu expliquei ali da forma mais lúdica didática, possível, para que elas conseguissem entender. E aí elas sempre começaram a repetir, até eu fazer. Mas eu falei, não funciona. Fui atrás do tratamento, vim com o diagnóstico de TDAH, só depois que eu fiz a avaliação, que foi excluído o TDAH. Eu não tenho E nada. essa questão do TDAH, o diagnóstico do TDAH está muito... esqueci a palavra. Tipo, não está sendo levado a sério, né? Não é vulgarizado, não, a palavra. É porque tá todo mundo com TDAH. A pessoa é não custoso, é um é TDAH. diagnóstico assim, não mesmo para adulto, é tipo assim, a ansiedade tem sintomas parecidos com o TDAH. O TDAH você tem que ter e o TDAH são muito parecidos. Isso, mas o sintoma do TDAH tem que ser desde a infância, porque você nasce com TDAH. Então, não tem isso de você se tornar TDAH. E tá certo, tem um monte de gente que não teve acesso ao diagnóstico, antigamente isso não era tão falado. Mas não é assim, gente, a gente tem que... os profissionais têm que tomar mais cuidado. Igual eu falei, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que é difícil. E o pessoal vai lá e faz um questionário e beleza. Isso. Gente, tem que conversar com os pais, tem que conversar com quem mora junto. Você tem que procurar o histórico da pessoa. Tem que fazer os Isso, testes. assim, eu que não sei nada, sei disso. Quem é Mas especialista mesmo... Mas tem profissional que não consegue ver Tem profissional isso. que não faz isso. Porque- Faz um único teste, gente. Isso é um absurdo. Quando faz o teste, eu conheço pessoa que foi diagnosticada só pelos relatos. Exatamente. Gente, você está esquecendo muito das coisas. Mas Pode eu ser um monte de fui. coisa, pode ser falta de vitamina. Mas eu fui diagnosticada sem teste neurológico, neuropsicológico. Isso é um Eu só tive um diagnóstico correto depois da avaliação. E aí, o que acontece? A gente... Aplicar um teste, qualquer neuropsicólogo pode aplicar. Aliás, qualquer psicólogo aplica teste. Qualquer um pode aplicar. Aí, tá lá os resultados. O resultado, por exemplo, do psicométrico, ele é objetivo. O resultado é esse, o resultado é esse, o resultado é esse. Beleza. Agora eu preciso ler esse resultado. Eu preciso interpretar esse resultado. Como que isso... O que tá que interagindo, significa né? isso? E é muito complicado. A Francine, que foi a neuropsicóloga que fez a minha avaliação, e da Esther, a Francine Fernandes, ela fala muito que ela não consegue acreditar na avaliação e na intervenção de um superdotado que não tenha sido realizada por um psicólogo, neuropsicólogo, superdotado. Porque o indivíduo que não tem superdotação, ele não consegue entender
as intensidades que a gente sente que perpassam a superdotação. É uma coisa que não dá para explicar. Por mais que você sente e vá ler, estudar, você não vai conseguir entender. É a mesma coisa de estar na pele. É igual você estudar o racismo, mas você não sofre o racismo. Sim. Então, não é a mesma coisa. Eu preciso ser mãe para ser obstetra? Não. Eu preciso ser mãe para ser pediatra? Não. Mas eu preciso, sim, ser superdotado para poder ter o diagnóstico e ter uma intervenção precisa. Porque é o que a gente está tendo aqui. Essa troca, ela só acontece entre iguais. Entende? A gente não consegue se abrir para um profissional que não consiga nos entender. Porque se a gente vai falar de alguma coisa que pra gente doeu muito, ele vai falar assim, bobagem, vai achar que é outro problema já. E uma última coisa que eu queria comentar é que na minha busca nessa saga para buscar um diagnóstico, o que eu comentei foi o último que eu fiz com uma neuropsicóloga, mas o primeiro, a pessoa ainda foi super capacitista, porque ela falou assim, nossa, tá o Polo Norte aqui. Eu falei assim, por que tá frio? Ela é. Eu falei assim, tá mesmo. Ela falou assim, tá vendo, você não é autista não, você entendeu? Aí eu, meu Deus do céu, você acha que autista então é o quê? Assim, é assim que faz um diagnóstico. E aí não me deu diagnóstico, eu fui lá procurando, eu sempre falei, eu quero ver TDAH, TEA e altas habilidades, porque tem uma interseção. Não, tipo assim, acabou os testes, não me deu retorno de nada, e foi isso. E, assim, foi horrível, foi super capacitista. Então, os profissionais têm que procurar ser mais humanos, né? O capacitismo é a primeira coisa. Você não pode ser capacitista, você é um profissional dessa área. Exatamente. Eu acho que é isso que você falou. É a gente buscar trazer a humanidade para esse assunto. Para a gente tentar desmistificar que o superdotado é aquela criança ou indivíduo que tira 10 em tudo. É um Sheldon, né? É só um Sheldon da vida. Que é milionário, é super bem sucedido em todas as áreas. Tudo que ele pega para fazer, ele faz perfeito. Gente, não. Não, absolutamente não. Tá longe. É quase o contrário. É quase o contrário. Então, e era isso que eu queria trazer, que eu queria não, né? Que a gente vai trazer aqui para o nosso podcast, justamente essas histórias, esse outro lado, né, da superdotação. E a gente trabalhar com adulto. A importância, né, do adulto também procurar, para ele ter uma vida melhor. E quando a gente traz esses relatos de outras pessoas que também passaram por aquilo, primeiro que você alerta outros adultos que apresentam o que a gente apresenta de dificuldade, e principalmente para você tocar pais e profissionais no sentido das escolas que estão acolhendo essas crianças a ter um olhar diferenciado. Olha aqui, se você não acolher essa criança, ela pode sofrer isso durante a vida dela. Acolha a sua criança, acolha o seu aluno, olhe para ele com um olhar diferente. Então, o nosso objetivo aqui é esse. Espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo, dessa viagem louca que a gente vai. Se deixar, a gente fica aqui até semana que vem. Mas a Priscila vai voltar outras vezes para a gente conversar mais. Eu espero que volte. Priscila, muito obrigada por ter aceito esse convite, por ter compartilhado um pouco da sua história, das nossas dores, né, nessa tarde. Da trajetória, né? E eu espero que a gente possa contar com você mais vezes aqui. Camila, eu que agradeço. E, assim, eu podendo, eu venho, eu gosto de falar demais, o difícil é eu parar, né? Mas gosto de falar demais, fico muito feliz mesmo pelo convite. E eu acho que é importante que quando a gente compartilha, o fardo fica mais leve, né? A gente fica se entende muito mais melhor. leve. Quero, né, agradecer e aproveitar para falar que eu trabalho, né, sou professora e dou aulas particulares de matemática e física. Então, pessoal, me olha lá no @priamaralprof. Lá no Instagram tem um pouco de material. Ultimamente é uma correria, não estou postando muito, mas tem algumas aulas lá, sempre usando alguns temas nerds, assim, para explicar alguns assuntos. Então, pessoal, depois dá uma olhadinha lá. Isso é ótimo, porque matemática costuma ser uma área que as pessoas têm uma travadinha, né? Tem, o pessoal cria uma resistência. Coisa psicológica mesmo, uma resistência. Isso, em parte, é culpa do professor, mas não da formação do professor. Mas isso é para outro dia. A gente ainda tem muita coisa para a gente conversar ainda que... Muito tempo. Mas a gente ainda vai colocar tudo isso aqui. A gente ainda vai se encontrar várias outras vezes. Se Deus quiser. Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.